Refletir um pouquinho na palavra do Senhor essa noite. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 9. E depois vamos ler do verso 19 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agora para o verso de número 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar pela irmã Ana, que é mãe da Neide, da nossa irmã Neide, está hospitalizada. Vamos colocar a vida dela nas mãos do Senhor em oração. Senhor Deus amado, nós te louvamos. Te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que lemos esta noite. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz e faz a diferença em nós, em nosso coração, em nossa vida. Senhor amado, clamamos agora pela vida da irmã Ana, que está hospitalizada. O Senhor conhece a dor dela, os problemas, a dificuldade na saúde. Que o Senhor estenda as tuas mãos para trabalhar naquela vida, para a glória do Senhor. Senhor, que a palavra que for pregada esta noite seja uma palavra que venha para lidar com as situações do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Abençoa todos que ouvem a palavra esta noite, que sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoe a todos que acompanham pela internet, que vão ouvir essa palavra em outros dias da semana, que sejam tocados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Eu quero começar hoje observando com vocês a primeira das parábolas de Mateus, capítulo 13. Esse capítulo 13 tem algumas parábolas de Jesus. E eu creio que as parábolas do capítulo 13, elas falam sobre a história da igreja. Eu creio que no capítulo 13, Jesus faz uma série de palavras apontando uma situação profética, em que ele traz uma consciência sobre a realidade da igreja no mundo, desde a sua formação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até a volta de Cristo. Então, nós temos uma série de parábolas no capítulo 13, que vão abordar esse período da história da igreja em que nós estamos vivendo. E nessa primeira parábola, e eu já preguei outras vezes aqui sobre a parábola do semeador, nessa primeira parábola, Cristo mostra, a meu ver, a realidade da semeadura da mensagem, da palavra de Deus no mundo. Aqui nós temos a semente, que é a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus. Aqui nós temos os solos diferentes, que representam os corações humanos ao receberem a palavra de Deus. E também nós temos os empecilhos para a frutificação da palavra. Eu creio que essa parábola é de extrema importância, porque ela relata como seria o período da igreja na terra. Porque na época em que a igreja está vivendo sobre a terra, e a igreja já está na terra há cerca de 2000 anos, a época da igreja na terra é marcada pela propagação da mensagem do Evangelho. Então, uma das tarefas da igreja é pregar a palavra, pregar o Evangelho. Então, nós aqui como igreja na terra, levamos a palavra. A época da igreja na terra é a época da pregação da mensagem do Evangelho. Então, esta mensagem, à semelhança de uma semente que alguém vai jogando, ela vai caindo nos corações, e já está há 2000 anos sendo semeado nos corações. E aí nós temos a queda da semente no coração, e nós temos as reações destes corações à semente da palavra que cai neles. Mas não só isso, nós temos 3 grandes forças que se interpõem à propagação do Evangelho e que atuam para que a semente não frutifique nos corações. Então, essa noite eu quero falar sobre os 3 grandes inimigos do ser humano, que estão expressos nesta parábola. É claro, poderíamos fazer uma mensagem específica
sobre cada um destes inimigos. Então daria, no mínimo, 3 mensagens. São 3 inimigos. Mas eu vou abordar de forma bem resumida, mas olhando para a parábola e a ação desses inimigos em relação à parábola que Jesus conta. 3 grandes inimigos da humanidade com quem nós temos que lutar constantemente. O primeiro inimigo a ser apontado esta noite é o diabo. Eu sei que o tema, quando se fala no diabo, algumas pessoas já estressam. Pregar sobre o diabo dá a impressão que está fazendo uma mensagem do passado. Ninguém mais fala no diabo hoje em dia. Isso é coisa dos antigos pregadores que tentavam colocar medo nas pessoas falando do diabo. Essa mensagem é retrógrada. Bom, eu não tenho nenhuma intenção de pregar nenhuma mensagem nova. Eu prefiro pregar a mensagem de 2000 anos atrás, que é a mesma para nós hoje, que é a mensagem que Cristo pregou e que é a mensagem que os apóstolos pregaram. Essa é a minha intenção. Eu sei que o tema do diabo muitas vezes foi utilizado no meio da igreja evangélica com intenções desviadas. É verdade, tem muita gente que utilizou esse tema para botar medo nas pessoas e assim então manipular as pessoas. É verdade. Mas o abuso dos temas não anula de forma alguma a realidade do tema. O fato de se terem usado a figura do diabo para amedrontar as pessoas não faz com que o diabo não exista, ou o seu poder não esteja atuando nos nossos dias. Então, às vezes, por um extremo, por um abuso, a gente joga junto com a água da bacia o bebê. A gente tem que saber separar. Isso aqui é abuso, jogo fora. Isso aqui é real, Jesus falou, então eu vou me apegar a isso. O próprio Jesus falou na pessoa do diabo. E ele não autorizou a gente a deixar de lado esse tema. Ele não autorizou. Porque o diabo é o primeiro grande inimigo que nós temos. E nós podemos ver isso muito claro no verso 4, quando Jesus disse: enquanto lançava a semente, o semeador semeando, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram a semente. E no verso 19, Jesus dá a interpretação da parábola. Eu gosto tanto quando Jesus dá a interpretação da parábola, que aí eu não preciso correr o risco de criar uma heresia no que Jesus não está falando. Aqui ele mesmo já deu a interpretação. E ele disse: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, e aqui eu tenho o maligno como um personagem personificado, o diabo, o maligno, que é uma pessoa, que é um ser espiritual, o próprio Jesus já disse isso, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, disse Jesus. Então aqui nós temos o primeiro inimigo do ser humano, que é o diabo. Ele é um ser, é uma pessoa, porque tem características de pessoa, vontade, pensamento, atitudes, reações, ações. Então ele não é um objeto. Ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa de carne e osso. Ele é um espírito, assim como os anjos são espíritos, conforme a Bíblia diz. Assim como Deus é espírito. O diabo também, como era um anjo, ele é espírito.
ele é um ser, é um espírito, é uma pessoa, mas que tem um desejo destrutivo. Ele quer destruir o ser humano, ele odeia Deus, por isso quer destruir o ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus, e ele quer fazer com que o ser humano fique longe de Deus, fique contra a vontade de Deus, e assim receba a condenação no inferno, porque Jesus disse que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Então o texto diz que quando a semente da palavra, que é a palavra, cai num coração e fica à beira do caminho, as aves do céu, que são uma representação dos demônios, as aves do céu vêm. Vêm quando? Quando a pessoa ouve a mensagem do reino e não entende. Então vem o maligno e arranca o que foi semeado. É interessante porque nesse texto a gente aprende que o diabo se aproveita do coração que não entende para roubar a semente que caiu nele. Se o diabo se aproveita de um coração que não entende a mensagem, então eu devo trabalhar ao contrário. Eu devo trabalhar para entender a mensagem. Esse é o meu desafio. Porque ele rouba a semente, segundo Jesus, de um coração que não a entendeu. Então eu pergunto, como fazer para combater essa atitude do diabo? Deve-se procurar entender a palavra. Porque se eu não entendo, eu sou roubado. Por isso eu preciso entender, eu devo buscar entender. Não é uma coisa assim, eu não entendi, deixa para lá. Não, não é deixa para lá, eu tenho que entender. Eu preciso me esforçar para compreender a mensagem que está sendo pregada. Porque se eu não entender, ele vai arrancar a semente. Então eu preciso procurar entender. Mas para entender, eu preciso ter um coração faminto por Deus, faminto por compreender a verdade de Deus. Quando eu ouço, e Jesus disse isso, que muitos judeus ouviram a palavra, mas ouviam a palavra dos profetas com um coração desprezado, desprezível. Eles ouviam, mas o coração deles não estava nem aí para aquilo que estava sendo dito. E por isso eles não entendiam. Então, para entender, eu preciso estar faminto por conhecer a verdade da palavra. Tem gente que é faminto por Deus. Tem gente que é faminto por conhecer. Tem gente que é faminto por entender a Bíblia. Tem gente que, não entendi, é a minha desculpa, ninguém vai me condenar, eu não compreendi, fazer o quê? Quando eu posso entender, mas escolho não me preocupar em entender, eu sou culpado. Porque deveria entender, porque poderia entender. Isso nos mostra que o diabo atua na ignorância. A ignorância é o terreno propício para as trevas roubarem a mensagem. Então ninguém pode alegar a ignorância e ninguém pode se alegrar na ignorância. Ninguém pode cultivar a ignorância e dizer, não, eu sou daqueles simples mesmo. E a gente às vezes acha que ser simples é ser ignorante. Eu sou simples mesmo, eu não consigo entender mesmo nada. Ninguém pode
exaltar a ignorância. Você pode não saber grego, hebraico, você pode não ter estudado num seminário teológico, mas você deve ter sede de conhecer a Deus e a sua palavra. E quando você tem desejo, quando você tem sede, quando você quer compreender a palavra, o Espírito Santo vai lhe trazer a revelação da palavra. Para entender a palavra, eu preciso ter um coração faminto por conhecer Deus. Esse é o primeiro passo para entender a Bíblia. Eu me lembro, eu não gosto de ficar dando exemplo da minha pessoa, para que ninguém entenda errado a situação, mas eu tenho uma história, e eu me lembro da minha história. Quando eu entrei em contato com a palavra de Deus, e com o Evangelho de Cristo, que os meus tios me levavam na escola dominical, quando eu era um adolescente, eu me lembro, parece que foi hoje, faz 2 anos atrás mais ou menos, mas parece que foi hoje, eu me apaixonei tão profundamente por Deus, por Jesus e pela palavra, que eu fui fazer aniversário e eu pedi para o meu pai um presente de aniversário, uma Bíblia. E eu me lembro que meu pai me comprou, a gente cantava hinos da harpa cristã, uma Bíblia grossa, que tinha uma harpa junto com ela. E até hoje eu sinto o cheiro daquela Bíblia. Porque tinha fome de Deus e da pessoa de Deus e de conhecer a palavra de Deus. Não sabia nada, mas tinha fome. E Deus começou a me mostrar a palavra. Para conhecer é preciso ter fome de Deus. Para conhecer a palavra é preciso buscar humildemente, se sujeitando ao aprendizado, porque quem não é humilde não consegue aprender. A gente precisa se dobrar, a gente precisa entender que não sabe nada, a gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender. Quando a gente achar que a gente sabe, a gente não sabe. Mas quando a gente descobre que não sabe, começa a saber. É preciso humildade para aprender. Quem não tem humildade não aprende. Quem não tem humildade acha que já sabe tudo. Para aprender, para entender, veja, o diabo rouba a semente de quem não entende. Mas muitas vezes aquele que não entende acha que entendeu. Porque está tão ensoberbado na sua própria consciência que acha, não, eu já sei tudo. Não, eu já sei esse negócio de Deus, já sei, Bíblia, já li 10 vezes, já sei tudo. Quando eu acho que sei, não sei. E é aí que a semente cai e o diabo leva embora. Eu preciso ter uma consciência da minha fragilidade. E humildemente pedir ao Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Eu já prego há muitos anos, já dou aula há muitos anos, seminários e tudo, mas uma coisa que está no meu coração, e aqui não é falsa humildade, aqui é uma conversa com os irmãos, uma coisa que está no meu coração é que todas as vezes eu oro ao Senhor, eu não quero entender errado a Sua palavra, se eu estou entendendo alguma coisa errado da Tua palavra, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me mostra onde está o erro, porque eu quero aprender. Eu já sou crente há 40 anos e eu quero aprender, tem ainda a mesma chama, queima na minha alma pelo desejo de aprender mais de Deus. E quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu vejo que não sei nada sobre Ele, porque Ele é muito maior do que eu possa imaginar. Então esse desejo por aprender é algo que vai fazer você entender a palavra. Oswald Chambers diz: o caráter de um homem determina a forma com que ele interpreta a vontade de Deus.
É por isso que muita gente lê, não entende nada, porque o caráter está fora. Ou por isso que muitos leem e interpretam tudo errado. Se você tiver humildade no teu coração, se você tiver fome e sede de Deus, você vai entender a palavra, você vai entender. Você não precisa ser um PhD, você não precisa ter estudado nos melhores seminários do Brasil e do mundo, não. É bom, quando você puder, sempre ler livros, estudar e saber grego, saber hebraico, ótimo, melhor para você. Mas ainda que você não saiba essas coisas, se você tiver sede de Deus, você vai entender a mensagem do Evangelho. Você vai entender. Você vai ler a palavra e vai entender. E o diabo não vai roubar a semente do teu coração. Primeiro grande inimigo da humanidade é o diabo. O segundo, são só 3, fiquem tranquilos. O segundo grande inimigo da humanidade, além do diabo, é também o mundo. O mundo é um grande inimigo do ser humano. Vemos isso nos versos 5 e no verso 6. Jesus diz: parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Nos versos 20 e 21, ele explica: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Por quê? Porque quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Da onde vem a tribulação e a perseguição? Vem do mundo. Nesse mundo tereis aflições, disse Jesus. Aqui temos, a meu ver, o segundo grande inimigo, que é uma figura do mundo. E como o mundo, os evangélicos são cheios de jargões, às vezes a gente se perde nos jargões. Como o mundo aqui, eu quero me referir não às coisas materiais que você está vendo aí fora, árvores, pássaros, nada disso. Com o mundo aqui, eu quero me referir ao sistema que governa este mundo. Esse sistema que cria pensamentos, que cria atitudes, que cria culturas, que cria decisões que não provém de Deus. Isto é o mundo. Agora, é interessante porque o mundo, ele se aproveita da superficialidade, da falta de profundidade das pessoas, para levar essas pessoas como uma onda. E como ele faz isso? Com a perseguição, com a tribulação, com a luta por causa do Evangelho. O mundo é um sistema que pressiona. Jesus diz: o mundo vos odeia, porque me odiou a mim. Nós, igreja, não temos que receber likes do mundo, não temos. Quando o mundo começa a dar muito like para a gente deve estar errado, porque o mundo vos odeia. Quando as principais fontes da mídia começam a aplaudir a nossa atitude, devemos, como diziam os antigos, colocar a barba de molho, porque alguma coisa deve estar errada com a gente. Eu sei que tem muita gente que está procurando aplausos, está procurando likes na internet, está procurando que a mídia possa projetá-lo na sociedade, mas se isso acontecer, muito provavelmente nós estamos fora do caminho do Senhor.
Eu não estou dizendo, se Deus fizer um avivamento, e aí a mídia começar a mostrar o que Deus está fazendo, amém, mas via de regra, o mundo sempre vai perseguir a igreja, vai se opor à igreja. E como é que isso acontece? Na época dos apóstolos, perseguia através do Estado. Quando o Estado romano, ele mandava prender, ele torturava, ele queimava os cristãos em praça pública, ele jogava os cristãos às feras no Coliseu romano. Era uma perseguição política. Essa perseguição política se alastrou pela história. Nós temos, por exemplo, a perseguição que veio contra os cristãos na China, quando a China se transformou num reino comunista. Nós temos a perseguição contra os cristãos na Romênia, quando a Romênia estava encalacrada no mundo comunista, socialista. Nós temos a perseguição contra os irmãos em Cuba. Nós temos a perseguição contra os irmãos na ex-União Soviética. Nós temos a perseguição contra os irmãos em vários lugares do planeta, mas também temos a perseguição hoje contra a igreja nos países islâmicos radicais, onde é proibido a igreja se manifestar, onde é proibido evangelizar um muçulmano. Nós temos a perseguição contra os cristãos em muitos lugares, pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Temos sim. Isso é uma verdade. O irmão André, que foi um livro que eu li na época da minha conversão, chamado O Contrabandista de Deus. O irmão André contrabandeava Bíblias para a Romênia, para os países comunistas. Experiências maravilhosas existem naquele livro. A ponto do irmão André, que tinha um Fusca, ele colocava as Bíblias no assoalho do Fusca, e muitas vezes, quando as autoridades paravam, o irmão André, e ele com o carro lotado de Bíblias, e se eles pegassem a Bíblia, ele provavelmente seria morto na hora, ele orava ao Senhor, e as pessoas, os soldados que pegavam as Bíblias na mão, enxergavam aquilo como se fosse verdura, como se fosse legumes, não enxergavam que eram Bíblias. E dizia para ele, bom, vá rápido para não estragar aqui os legumes que está dentro do seu carro. Deus, na hora, cegava os olhos daqueles soldados para não ver que eram Bíblias. E ele estava contrabandeando Bíblia para os países comunistas. Nós temos relatos de irmãos na China, em outros lugares onde não podia entrar Bíblias, que os irmãos pegavam uma Bíblia, e eles desfolhavam toda a Bíblia, e davam uma página para cada irmão. Então aquele irmão ia com uma página da Bíblia para casa, e lia, decorava aquela página, e chegava no outro culto, trocava com outro irmão, ele pegava outra página do outro, e assim eles iam, porque não podia ter Bíblias. A história mostra isso. Mas a perseguição pior, a meu ver, não é essa. Esta é uma estratégia que o diabo lançou para perseguir através do mundo a igreja. Ela deu resultado em partes, porque foi-se descobrir uma igreja subterrânea imensa na China, os irmãos todos se reunindo nos buracos, nas cavernas. Foi-se descobrir igrejas subterrâneas nos países comunistas, onde os irmãos se reuniam clandestinamente, mas o evangelho se espalhou. Enquanto o Império Romano, no século II, século III, ele estava destruindo os cristãos, morria um cristão queimado em praça pública, se convertia 10, 20, 30, vendo aquele homem morrer queimado. Então, houve uma mudança no sistema do mundo para perseguir a igreja. Hoje a perseguição é velada, é uma perseguição filosófica, é uma perseguição cultural. Então, os padrões morais da igreja, porque a igreja tem sim padrões morais, nós não somos moralistas no
aspecto negativo da palavra, mas a palavra de Deus tem aspectos morais, de conduta dos cristãos, como respeito ao próximo, como amor, como cuidado e outros padrões, como santidade. Então, há uma perseguição contra os princípios morais no mundo hoje. Por exemplo, uma moça dizer, no meio das outras moças, que ela é uma moça virgem, ela é zombada imediatamente. E a mídia, os filmes, as novelas, projetaram uma imagem de moças e rapazes virgens como pessoas meio fracas da cabeça, meio tontas, meio zonzas. Então, essa cultura, eu estou só falando da virgindade, mas tem outros padrões morais que eles são veladamente, ou às vezes até mesmo claramente perseguidos da igreja. Filosoficamente, culturalmente, está se espalhando no mundo uma mentalidade que é absolutamente contra a palavra de Deus. Às vezes a gente não percebe, mas está lá. A rebeldia é uma das coisas. A Bíblia fala da autoridade da família, da autoridade do pai. Hoje em dia, as crianças, vai na escola, vai ver, pergunta para as professoras nas escolas como são as crianças. O desrespeito à autoridade, desrespeito ao pai, desrespeito ao professor. Os pais, quando um professor chama a atenção de uma criança, ele está pondo o pescoço dele em risco. Porque o pai que recebe um recado em casa, que o filho se comportou mal na escola e foi punido pelo professor com alguma coisa, tirou um ponto do professor, muito raramente ele não vai se revoltar contra o professor, vai apoiar o filho no erro do filho e vai brigar na escola com o professor. Isso aqui é fato. Criou-se uma cultura de rebeldia, porque a cultura que vai levantar o anticristo é a cultura da rebeldia contra a autoridade. Porque o anticristo é a maior contra-autoridade, contra Deus do mundo. Então o anticristo se volta contra a autoridade maior que é Deus. Ele cria um ambiente de rebeldia. Então você tem uma cultura onde alguém falar, por exemplo, contra o pecado, antigamente falava que você é cristão, você era jogado lá na cadeira elétrica a morrer, pronto. Hoje em dia, você fala, eu sou cristão, você que fica daquelas igrejas que fala contra o pecado, se você falar contra o pecado, você é taxado imediatamente de fundamentalista, de radical. Aí vai acuando as pessoas com medo. É a perseguição do mundo. Então Jesus disse que, se eu não tiver enraizado profundamente naquilo que eu acredito, virá a perseguição do mundo, e eu vou ceder. Porque é uma perseguição muito elaborada, não é uma perseguição mais de puxar a espada, de cortar o pescoço, não é essa perseguição. É uma perseguição de isolar a pessoa, de destruir os princípios morais de todos que estão em volta dela, para caracterizá-la como uma pessoa contra Deus, sendo que ela está a favor de Deus. Então, como a gente pode combater o mundo nesse aspecto? Primeiro, nos aprofundando na experiência com o Senhor, para criar raiz. Quando sai o sol, Jesus diz, que é a perseguição, ele mata a planta porque a planta não tem raiz. Porque se tiver raiz, pode vir o sol que for, que não vai matar. Então, para criar raiz, a raiz, via de regra, é para baixo. Tem que descer.
Tem que descer, só para cima não fica raiz. Tem que descer. Para criar raiz, é necessário aprofundar na experiência com Deus. Não é só de conhecimento, é de experiência com o Senhor. Quando você tem experiência com Deus, de vida, uma coisa é você ter conhecimento, tem muita gente que tem conhecimento da palavra, é uma coisa. Conhecimento sem experiência com Deus, não bota raiz em você. Precisa aprofundar na experiência com o Senhor. Ter experiência com Deus na tua vida. Para criar raiz, a gente precisa se aprofundar na experiência com a palavra de Deus. Esses dias eu disse para um amigo, nós pastores, e disse para uma classe, nós pastores, nós temos um grande problema. Nós vamos para a Bíblia para procurar mensagem para o povo. Muitas vezes eu me pego lendo a Bíblia e digo, essa dá uma boa mensagem, vou anotar aqui para pregar à noite. Mas o meu maior desafio é, primeiro, ir para a palavra de Deus para alimentar a minha alma, não para procurar mensagem para a igreja. Para ver o que Deus está falando comigo, eu preciso ter experiência com a palavra, para aprofundar a raiz. Para aprofundar a raiz, eu preciso me preparar para a luta e tempestade que eu vou suportar. Uma estrutura é construída, alguém, um engenheiro, elabora, precisa descer tanto, precisa de tanto de ferro, tanto de concreto, para suportar o que vem em cima. Por quê? Porque vai bater vento, porque vai vir chuva, porque vai bater sol. Se você não tem estrutura, não aguenta. Então eu preciso estar preparado. A nossa geração não está preparada para problemas. Porque nós ensinamos os nossos filhos, a nossa família, que se alguém falar alguma coisa para você, o papai já está lá para te defender. Na minha época era meio assim, se vira. Tem que se... Não é? Vai se virar. A gente tem que aprender a passar situações. Tem que estar preparado para a pancada. Aliás, daqui a uns dias vou pregar na ordenação de um amigo. Pastor, já estou pensando na mensagem que eu vou fazer lá, naquela pregação. Mas uma da coisa eu vou falar, com certeza quase. Pastor tem que estar preparado para levar pancada. Se não estiver preparado para levar pancada, nem começa, pode desistir aqui mesmo. Por quê? Porque uma coisa que você vai sofrer é pedrada. Até porque a árvore que não recebe pedrada não está dando fruto. Porque quando der fruto, vão tacar pau e pedra para comer os frutos. É sempre assim. Se uma árvore não quiser receber pedrada, não dê fruto. Porque quando ela der frutos, os outros vão tacar pedrada nela. É assim que funciona. Então, nós temos que estar preparados para sofrer. A geração nossa é tão fraca, não está preparado para sofrer. A gente não aceita sofrer, a gente não aceita os nossos filhos sofrerem, a gente não aceita a nossa família sofrer. Mas a nossa geração tem que estar preparada para sofrer. Tem uma amiga que está preparando as filhas dela para serem missionários no mundo. Terrível. E está preparando elas, inclusive, desde criança, está preparando para morrer por Jesus. Se precisar, nós vamos dar a vida pelo Senhor Jesus, nós vamos morrer por Ele. Está preparando os filhos para morrer. Meu Deus, isso é uma raiz. Será que o mundo vai conseguir derrubar uma pessoa com raiz assim? Muito difícil. Então, nosso segundo grande inimigo é o mundo. Terceiro, para irmos embora. Além do diabo e do mundo, nós temos aqui um terceiro grande inimigo da humanidade, que é a carne. Então,
o mundo, o diabo e a carne. Podemos ver a carne representada aqui no verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E Jesus dá a explicação no verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. A carne. Presta atenção, carne não é corpo. Tem gente que acha que é carne maldita. Não, esse aqui é corpo. Corpo é o templo do Espírito Santo. Deve ser preservado, cuidado, ele é o templo do Espírito Santo. O corpo, carne é outra coisa. A carne é a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Todos nós temos. São os nossos desejos. Não vem um desejinho de vez em quando, que assim você fala, vou torcer o pescoço dela. Esse desejinho é a carne. Assim, mas eu não levo desaforo para fora. Agora ela vai ver. É a carne. A carne está... Quando vem nós homens, passou aquela mulher, dá aquele desejo, a carne está lá. Aquela coisa, agora eu vou pronunciar, agora não aguentei. Fui lá e quebrei tudo. A carne. São os nossos desejos, ações e reações que nós temos, que são contrários à vontade de Deus. Isso é chamado de carne. Agora, a carne, ela se aproveita de uma coisa, das preocupações que a gente tem na vida. E ela se aproveita do desejo que a gente tem de ficar rico. Ela se aproveita dessas coisas para sufocar a mensagem da palavra. Porque, às vezes, eu tenho uma preocupação intrínseca dentro de mim, que fica ali. E ela fica me perturbando. E a carne, que é o meu desejo pecaminoso, ele se aproveita dessa preocupação. Às vezes eu quero muito ficar rico. Eu desejo, fico assistindo aqueles programas, aqueles carrões. Eu falo, esse desejo, a carne se aproveita dele. E aí eu começo a perguntar, como é que a gente pode lidar com a carne? Primeiro, a gente precisa aprender a deixar as preocupações da vida de lado. Porque Jesus disse, não vos preocupeis com coisa alguma, nem com comer, beber e vestir. Se você é uma pessoa extremamente preocupada, a carne vai se aproveitar disso para sufocar a mensagem no teu coração. Porque se você for se preocupar, a gente tem muita coisa para se preocupar. Quem é pai fica preocupado com os filhos. Preocupado com o quê? Com a saúde dos filhos, preocupado com a educação dos filhos, preocupado se os nossos filhos estão bem, se não estão bem, preocupado com o futuro dos nossos filhos. Mas não precisa ser pai para se preocupar. Basta ser marido para se preocupar se a esposa está bem, se você vai dar conta de trazer as coisas para dentro de casa, se o salário não vai faltar no final do mês. Mas não basta ser marido para se preocupar. Ser esposa já se preocupa se o marido vai chegar de bom humor ou de mau humor dentro de casa, se você vai dar conta de fazer tudo o que tem que fazer, se você vai conseguir ser uma boa esposa. Mas não basta ser esposa para se preocupar. Se você for uma pessoa solteira, você já tem uma série de preocupações. Será que eu vou me casar? Será que eu não vou me casar? Quando vai ser meu casamento? Quando vai deixar de ser? Vai ter filhos? Não vai ter filhos? Será? Mas se você já decidiu, não vou casar, as preocupações não abandonam, porque aí fica, quando que o meu pai vai morrer, que minha mãe vai morrer, como é que eu vou fazer sozinho nessa vida, sem pai, sem mãe? Se você já perdeu o pai e mãe, você vai continuar preocupado, porque vai pensar, será que eu vou ficar sozinho num asilo, jogado um dia? Será que vai me dar um câncer, uma doença ruim? Se você quiser se preocupar, tem
bilhão de motivos para você se preocupar. Agora, se você for uma pessoa preocupada, a carne vai se aproveitar dessa situação. Quando a gente aquieta o coração e entende que Deus está no controle da vida, seja você pai ou mãe, seja você marido ou mulher, seja você trabalhador, seja você filho, seja você quem for, quando você entende que Deus está no controle da vida e que Deus vai providenciar do que você precisa para viver aqui na terra, enquanto Ele quiser que você viva aqui, porque quando Deus quiser que você passe daqui para outra, você pode não querer ir, que não vai fazer a mínima diferença. Se Ele quiser que você vai, você vai. Então você está preocupado com o quê? Porque quando Ele quiser que eu vou, e vai ser melhor lá do que aqui. Aliás, todos os dias eu penso que meu pai está muito melhor do que eu que estou aqui. E eu fico pensando, quando é que eu vou também? Então, quando Ele quiser que você vai, você vai. Mas se Ele não quiser que você vai, se Ele quiser que você fica, o mundo inteiro pode querer que você vá e que você não vai. Até a tua mulher pode estar orando para você ir embora, que você não vai. Não vai não. Se Ele não quer, meu irmão, pode pegar o avião que não vai cair. Não vai. Se Ele não quiser, não cai não. Fica tranquilo. Vai no avião, vai na paz. Então, Deus está no controle da vida, não se preocupa. É uma forma de lidar com a carne, deixar a preocupação de lado. Agora, se eu sou daqueles que estou preocupado em ganhar dinheiro, tem um texto de Paulo maravilhoso para mim, que é 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Olha que Paulo fala. Olha Paulo dizendo, ainda bem que é Paulo, não sou eu. Olha lá, ele diz, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos, olha a carne, desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pastor Coach está pregando aqui, hein? Você tá vendo? Tá vendo? Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que mais nós temos hoje aí são pregações na internet para instigar no coração do povo a carne. Falar, você vai ficar rico, você é cabeça, você não cauda, Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Pastores coach e outras coisas mais que não convém nem mencionar. Mas aqui Paulo diz para nós, quem quer ficar rico, vai bater a cabeça. Vai se trazer, se atormentar a si mesmo, com muitos, não é pouco, é muito sofrimento. Porque a carne se aproveita do desejo de ficar rico. Então nós temos que cuidar para não sermos enganados pela ambição das riquezas, é o que Jesus falou aqui. Meu irmão, se você é rico ou se você é pobre, amém. Mas se você quer ficar rico, cuidado. Então essa parábola, e aqui eu vou parar, essa parábola fala da pregação da palavra de Deus, e do que aconteceria na história da igreja, e dos três grandes inimigos que a humanidade tem, o mundo, a carne e o diabo. Por isso, grande parte da semente seria inutilizada devido aos corações endurecidos. Mas graças a Deus que há um quarto tipo de solo na parábola de Jesus. O verso 8, que diz que outra parte ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. E Jesus explica no verso 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E é interessante porque o Evangelho de Lucas
relatando a mesma parábola, no capítulo 8, verso 15, vai dizer: mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então o coração é a chave. Qual é a diferença? O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, a diferença era o solo. O coração é a diferença. Dependendo de quem tem o coração, vai frutificar ou não vai frutificar. O coração é a chave, um coração bom e generoso, inclinado para Deus. Esse, quando recebe a semente, não tem diabo, não tem mundo e não tem carne que impeça ele de frutificar para o Senhor. Então aqui nós temos a pregação da mensagem na era da igreja. Uma grande parte da pregação não frutifica. Porque a gente tem que lutar contra 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Cada um deles merecia uma mensagem separada, mas se Deus permitir, algum dia a gente vai falar sobre essas coisas. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu não sei se vou receber likes na internet com essa mensagem, mas também não estou preocupado. Tem o meu amigo do marketing ali, Tarcísio, que é o responsável por fazer a propagação da mensagem. O importante é nós frutificarmos para Deus. Oremos ao Senhor. Deus amado, eu quero te louvar pela tua presença maravilhosa. Que a tua palavra possa cair em nosso coração e encontrar em nós um coração bom e generoso. Eu sei que 3 são grandes inimigos contra a nossa alma: o mundo, a carne e o diabo. Mas se nós estivermos enraizados em Ti, se a Tua palavra estiver verdadeiramente em nós, se o nosso coração estiver aberto para ouvir, aprender, entender, praticar, se houver uma chama em nossa alma e uma fome na nossa vida pelo Senhor, não há diabo, não há mundo e não há carne que possa impedir a frutificação da Tua palavra em nossa vida. Pedimos com humildade esta noite que possamos entender a Tua mensagem, entender a Tua palavra verdadeiramente. Não nos deixa ser enganados por falsas interpretações. Que cada um dos que me ouvem hoje possam receber a semente no coração e ser transformados para a glória e honra do Teu nome. Atua em nosso meio, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.